A paz, irmãos. Espero que todos estejam bem, né? Geralmente eu estou mais próximo aos homens, né? Lá no Encontro dos Homens. E eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da palavra de Deus também com toda a igreja neste momento, né? Nós sabemos o quanto a palavra de Deus ela é importante para nossas vidas, para os nossos dias, semanas, meses e anos. Mesmo em tempos tão difíceis, mesmo em tempos onde Deus parece algo ilusório, né? Algo de mentira. Quando você às vezes fala de Deus ou fala da Bíblia, fala de uma história bíblica, às vezes passa na nossa cabeça ou na cabeça de alguém, mas e de forma prática, né? Como que isso funciona? Né? Isso de forma real, porque geralmente o dia a dia é difícil, né? É trabalho, é dívida, são incertezas, e às vezes Deus e a palavra dele no meio de tudo isso acaba ficando esquecida, né? Ou uma semente que é impedida de se desenvolver por causa do dia a dia pesado. E Deus ele nos ama tanto que ele faz exatamente isso, né? Ele deixa o fardo de cada um leve, para que exatamente a semente da palavra cresça. Isso é o grande diferencial entre um Deus verdadeiro e um Deus de mentira. Porque o Deus de mentira, ele escraviza a quem serve ele. Deus não. Deus ele tira todos os empecilhos da vida da pessoa para que a pessoa consiga seguir ele de livre e espontânea vontade, em liberdade, alegria. Amém? Abra a Bíblia de vocês, por favor, em Gênesis 37. Gênesis 37, 2. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de José, uma história que nós já escutamos bastante, acho que todo mundo conhece bem a história dele, mas eu tenho certeza que Deus tem muito a acrescentar em nossas vidas através dessa mensagem. E antes de iniciar a leitura, eu queria pedir para você abaixar sua cabeça para nós orarmos. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de poder compartilhar da Tua palavra. Que o Senhor limpe os nossos corações, que o Senhor limpe as nossas mentes, que o Senhor nos dê paz e alegria, Pai, e direcionamento através da Tua palavra. Que o Senhor cure nossas feridas, nos dê esperança e que essa mensagem gere frutos através do Teu poder, do Teu Espírito que habita em cada um aqui. Amém. Então, Gênesis 37, 2 diz assim: Eis a história de Jacó. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Era jovem, com os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E José contou ao seu pai o mal que dele se dizia, né? Então, resumindo, José foi fofocar com o pai dele sobre os irmãos, o que os irmãos estavam fazendo de errado. Israel, que é Jacó, amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice. E mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no e se tornaram incapazes de falar amigavelmente.
Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E vossos feixes o rodearam e se prostraram diante de meu feixe. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Ele teve ainda outro sonho que contou aos seus irmãos. Ele disse: tive ainda outro sonho. Pareceu-me o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e seus irmãos. Mas seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. Aqui nós podemos ver que José, ele é o filho da velhice de Jacó. Então, José era um filho muito amado. Geralmente, na história dos hebreus, nós vemos que o primogênito era o mais amado, né? Ele era o mais amado, pois era o primeiro filho, e ele também recebia a herança do pai dobrada, né, por ser o mais velho. Só que aqui nesse caso, José é o filho mais amado do pai. Isso causava certa indignação em todos os outros irmãos dele, né? Tanto que nós lemos aqui que a Bíblia descreve que eles se tornaram incapazes de falar amigavelmente com José. Isso nós vemos que é algo muito poderoso, né? Não é que eles não queriam falar de forma amigável com ele. Não é que eles não queriam tratar bem o irmão. Eles não conseguiam. Eles se tornaram incapazes por causa do ódio que aquilo que se formou dentro deles, né? E José aqui, ele se encontra em uma posição, até os 17 anos da vida dele, muito confortável, como filho mais amado do pai. Então, o pai considerava muito ele, fez uma túnica diferenciada para ele, que acabou causando mais inveja ainda nos irmãos, e ele pega e tem 2 sonhos. Então, mais para frente, no decorrer da história, nós podemos ver que quando a pessoa tem 2 sonhos, é porque aquilo ali vai acontecer realmente e muito rápido, né? Então, aquilo era um sonho verdadeiro, por isso que o pai, mesmo repreendendo, pega e guarda aquilo para ele. Porque o pai, eu acho que ficou na cabeça dele assim: eu acho que isso tem grande chance de acontecer, mas vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Só que José, ele está em uma condição confortável que, como filho da velhice de Jacó, ele era o mais amado, e nós podemos ver que o prazer dele está em honrar o pai Jacó. Por isso que ele vem, né, fica observando o que os irmãos estão fazendo de errado e vai, reporta ao pai, né? Então, ele era aquele irmão que, geralmente, os irmãos mais velhos não iriam gostar muito, no caso mesmo, né? Na linguagem moderna, aquele irmão mais novo que ficava caguetando o irmão mais velho. E o prazer dele era esse, era obedecer e honrar o pai dele. Só que, de certo lado, isso poderia gerar um certo comodismo em José. Porque, pensa bem, ele está em uma posição confortável, né? Onde o pai protege, ele é o filho mais novo, é o filho que aparentemente estava ganhando tudo do bom e do melhor do pai. Ele poderia futuramente, ou talvez ele já estava em uma posição confortável para ele, querer gerar certa mudança, apesar de que ele já ajudava o pai. Mas aqui ele está em certa posição confortável. E se tem algo que Deus
não é muito fã é de comodismo e de pessoas conformadas. Então, se Deus tem uma mensagem para você, a primeira mensagem é: talvez Deus precisa te mover. E Deus, ele precisa nos mover. Deus precisa nos tirar de um certo comodismo que a própria vida cotidiana acaba gerando em nós. E se você olhar desde lá do comecinho da Bíblia, lá em Adão e Eva, o que acontece? Deus tira eles do estado atual que eles estavam. Um estado que o pecado causou. Porque eles pecam, Deus faz um sacrifício, simbolizando Jesus, que o pecado seria coberto através do sangue de um cordeiro. Esse cordeiro, futuramente, nós vemos que é Cristo, o próprio Filho de Deus. E faz o quê? Porque nós podemos pensar assim: se Deus me tira de um comodismo ou de uma situação boa que eu estou atualmente, será que esse Deus gosta mesmo de mim? É um pensamento moderno. É um pensamento que faz parte da modernidade atual, ou da famosa geração Z. E sim, por quê? Quando ele tira Adão e Eva daquele estado, era para exatamente, se eles comessem do fruto da vida em um estado pecaminoso, eles seriam eternamente pecadores. Então Deus, por amor àquelas almas e àquelas vidas, move eles de lugar. Abraão, aconteceu a mesma coisa. Deus leva Abraão para um lugar que ele não fazia ideia de onde ele ia. Mas ele só falou: sai de onde você está agora e vai, e eu vou te guiando. Isaac, a mesma coisa. Jacó, a mesma coisa. Saiu corrido de onde ele estava com medo de morrer. Olha só, todos os principais personagens do início da Bíblia em eterna progressão, ou eles não estão estagnados em lugares fixos. E isso é exatamente uma forma de Deus demonstrar o amor dele para com essas pessoas. Abraão, Isaac, Jacó e agora ele pega um menino de 17 anos e vai fazer a mesma coisa. Só que como? Um sofrimento, sofrendo. Porque eu não sei se você sabe, mas você é uma pessoa escolhida e amada de Deus. E a situação que nós nos encontramos hoje, ontem e amanhã, Deus não quer isso de nós. Deus, literalmente, Ele quer Ele não quer algo bom para a gente. Ele quer algo que não tem nome, Ele quer algo que não tem explicação, que é simplesmente a nossa salvação e a dos nossos irmãos. Vendo isso, ele vê José com 17 anos em um estado aparentemente confortável, e ele fala assim: você vai ser usado para levar a minha salvação, não vai ser só para a sua família não, mas vai ser para todo o mundo conhecido. Só que para que isso aconteça, precisa ter um processo de amadurecimento. Já pensou, Deus simplesmente pega José com 17 anos, coloca lá como governador do Egito? Será que ia dar certo? Será que qual que seria a interpretação de José para os sonhos do faraó? Será como que ele iria fazer uma administração de um reino e de todo aquele alimento de uma fortuna? Não dá. Ele teria que sair do estado confortável que ele estava e passar pela famosa escola de Deus, porque Deus tem uma escola.
E nós estamos nela, que é a vida. É a vida. Então, você está em um estado confortável, você vai precisar sair. E se você saiu e não está em um estado confortável, saiba que Deus tem algo muito maior para a sua vida, mas nós temos que passar por um processo de aprendizado. Tudo é assim, né? Só que geralmente nós queremos que Deus faça igual a gente faz com uma criancinha. Não, vem aqui, meu filho, não chora. Eu vou fazer tudo para você, não se preocupa. Não. Eu costumo dizer, pessoalmente, para mim, que às vezes o amor, ele é mais representado na repreensão do que em outras situações. Amém? Então nós podemos ver que José, ele tem sonhos, ele tem prazer em honrar o pai dele, e Deus tem um objetivo na vida dele. E aí eu quero que você puxe na sua memória quais são esses instrumentos que Deus deu para você levar a glória dele e a salvação dele para outras pessoas. Porque José foram os sonhos dele. Se você parar para pensar bem, José só chegou naquela posição que ele estava porque ele fez algo que ele fazia lá com 17 anos. Interpretar sonhos e honrar o pai que ele tinha. E para que toda essa história se desenrolasse, as pessoas mais próximas a ele precisaram servir como um empecilho e pedra de tropeço na vida dele. Então, quando José começa a compartilhar todos os sonhos com os irmãos dele, isso gera indignação. E você vê algo engraçado, se você continuar a leitura, quando eles planejam realmente matar José, que até o irmão, que não concordava muito com a ideia, ele tenta dar uma meio que... Ele fica meio ali em cima do muro, ele não quer opinar muito sobre o que era bom se fazer naquela ocasião. E eram os irmãos de José. Eram pessoas próximas a ele, planejando a morte dele. Rubem chega e fala, gente, não vamos cometer um pecado tão grande, não. E eu sei que isso é errado, ele deve ter pensado com ele. Mas talvez eu não tenha a disposição necessária para que isso não aconteça, para que esse mal grande, tão grande não aconteça, só joga ele no poço e enfim, e deixa ele aí. Por que ele não se posicionou realmente como ele deveria se posicionar naquele momento? Foi medo? Era o irmão dele. Era o irmão. E na nossa sociedade atual, acontece a mesma coisa. É muito difícil alguém se posicionar realmente pelo que é certo. Mas e pelo que é errado? Nós vemos grupos e grupos e grupos lutando por causas que eu julgo erradas. E quando alguém vai falar talvez o que é certo, ele fala, mas fica meio em cima do muro ali, com medo da repreensão. Só que o cristão, ele tem um grande diferencial, que é por quem ele está lutando. Então, a partir do momento que os irmãos dele tramam a morte dele, se inicia esse processo que José iria precisar mudar para que ele conseguisse assumir todo aquele esplendor que ele ia assumir futuramente. Olha só que virada, né? Um dia estavam planejando minha morte, no outro dia eu
sou o governador do Egito. Existiu um processo entre tudo isso. E agora ele não ia provar mais a fidelidade para o pai dele. Porque ele foi planejado de morte, foi jogado no buraco, foi vendido como escravo. Ele não ia ter mais o pai dele ali para ficar provando a fidelidade para ele. Ele iria ter que provar a fidelidade dele para o próprio Deus. E é aí que as coisas começam a tomar forma. E é aqui que nós vemos Jesus em muitas situações da nossa própria vida. Para pensar, traição. Olha só o tanto de sentimento ruim que talvez estava passando ali no coração de José. Eu fui traído pelos meus próprios irmãos. E agora eu estou no fundo do poço, literalmente. Eu fui jogado no fundo do poço. E a minha vergonha não poderia ser pior, que eu não simplesmente fiquei no fundo do poço. Eu saí do fundo do poço e fui vendido como escravo. A minha vergonha não ficou só entre eu e o poço ali. Ela foi exposta publicamente. E eu vejo muito Jesus aqui, nessa situação. Jesus, ele foi traído. Jesus, ele ficou no fundo do poço também, né? E ele foi exposto publicamente, morto publicamente e zombado como filho de Deus ainda. Ó, o Filho de Deus sendo morto publicamente. Que história doida é essa? Isso são situações e são sentimentos que nós passamos em nossas vidas. O grande diferencial é como eu administro esse sentimento. José antes, conhecido, amado e protegido pelo pai, agora ele é um desconhecido em terra estranha, desprotegido e zombado publicamente como escravo. Já pensou alguém chegar em você e falar assim, sabe qual que é o valor da sua vida? É R$20. Foi isso que José escutou. José literalmente, eu acho que ele deve ter sentido um dos piores sentimentos da vida dele. E nós conseguimos entender minimamente esse sentimento quando ele reencontra os irmãos verdadeiramente depois e explica, né, um pouquinho sobre o que ele tinha passado, fala que realmente ele que era José para os irmãos, né, e enfim. E aqui nós conseguimos ver a imagem de Cristo nesse início da história de José. Né? Então, nós temos o socorro de Deus em momentos ruins. E como essas situações ruins servem de ferramenta de Deus em nossas vidas. Depende exatamente disso. Como José administrou aquilo? Para quem ele iria prestar contas agora? Para quem ele demonstraria o amor que ele demonstrava pelo pai dele? Ele começou a demonstrar a fidelidade dele para o próprio Deus. E aí nós vemos a história se decorrer e José é vendido como escravo, comprado por uma pessoa importante no Egito, vai trabalhar ali, chega certo momento, a mulher dessa pessoa tenta José, e aqui você já vê que ele
continua provando a fidelidade dele ao Pai dele agora, ao Pai que está no céu. Geralmente o ser humano, ele age assim, né? Nossa, já me fizeram tão mal que eu vou dar uma escapada agora. Vou ter o meu momento de prazer. Eu já estou tão no fundo do poço que, não, uma coisa boa está vindo na minha frente, eu vou ter que aproveitar. Eu já sofri tanto. É a síndrome não é nem impostor, mas é a síndrome do sofredor mesmo, né? E eu acredito e eu vejo que esse é um tipo de sentimento que Deus não precisa, mas Ele quer eliminar do nosso coração. A síndrome do sofredor, a síndrome do que, olha, você não vale nada. Isso tem muito a ver com identidade. Identidade é algo que Satanás, ele usa com muita sabedoria para fazer com que você se sinta um nada. Porque quando você se sente um nada, esse aí, ó, eu consigo mover facinho. E quando você se sente um nada, é perigoso. Porque se José tivesse alimentado esse sentimento de nada na vida dele, teria sido um caos. Ele iria, no mínimo, negar a Deus, negar a própria identidade dele que ele tinha lá com o pai dele. Ele iria negar os próprios sonhos que ele teve. Olha só como é profundo. Quando a nossa identidade está meio bagunçada, nós acabamos negando inicialmente a nós mesmos. E somos usados por Satanás para não destruir só a nossa vida, mas até a vida de outras pessoas. Iria acontecer isso se ele aceita se relacionar com a mulher do chefe dele. E ele teria escrito um futuro muito pior para toda a humanidade e para todas aquelas pessoas que ele trouxe salvação depois. E nesse momento da história, ele é preso, né, ele tem esse momento de tentação, ele é preso. E aí ele deve ter pensado, mas as coisas, eu já estava lá no fundo do poço, eu já fui vendido como escravo, aí eu sou comprado, estou em uma vida confortável de novo, e agora eu sou preso. De novo. E sabe qual é o pior? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, tudo isso injustamente, Elma. Injustamente. Traído, jogado no fundo do poço, escravo, depois preso, tudo injustamente, mas por trás dos panos, Deus está fazendo o quê? Transformando a vida dele. E é interessante que a história dele já estava escrita, porque ele já tinha sonhado, ele já sabia o que ia acontecer. Mas ele só precisava passar pelo processo de amadurecimento, como homem, amadurecimento espiritual, e não se conformar com comodismo. Porque para você levar a salvação para a sua casa e para a vida de outras pessoas, o comodismo não é uma opção. E aí ele, através disso, do sonho, o sonho, o ponto muito importante são os sonhos. Os sonhos eram e foram a ferramenta que Deus usou
para colocar José lá em cima. E cada um aqui também tem uma ferramenta dessa. Qual é a sua? Existe uma ferramenta. E José começou a entender a dele com 17 anos. Foi a primeira vez que ele usou essa ferramenta. De que ele mudaria a história dele pela capacidade dos sonhos. Sei lá, a sua é o quê? É vender? É administrar uma empresa? Tá aí. É cuidar de crianças? Cantar, tocar? Cuidar bem de uma casa? Fazer uma janta gostosa? Fazer um café gostoso? E sabe o que é interessante? Você pode achar assim, fazer um café, né, não é nada. E o sonho? Um sonho é o quê? Eu tive um sonho. Eu tive um sonho ontem. É o quê um sonho? Não é nada. Mas Deus nos ama tanto que Ele pega o nada e, governador do Egito. Eu espero que eu não precise gritar aqui, ou ficar dando glória a Deus, aleluia, e rodar e não fazer nada, para que você entenda algo bem simples. Tem uma ferramenta dentro de cada um que Deus quer usar para que a sua situação atual seja mudada. Eu estou resumindo a palavra para você, bem tranquilo. Só que às vezes o processo é doloroso. E nós não podemos desanimar no processo. Mesmo quando nós temos o mesmo sentimento de José. Eu não fiz nada. O que eu fiz para estar passando por isso? Nada. Você não fez nada? Então saiba que é a escola de Deus. Deus quer que você amadureça. Deus quer que você cresça. Deus quer que você continue honrando o nome dEle. Deus quer que você leve a salvação dEle para outras pessoas, através dessa ferramenta que Ele te deu. Não é só aqui dentro. Existem diversas formas que nós podemos fazer isso. José não fez isso dentro do templo. Deus foi tão perspicaz que fez José fazer isso logo no meio do Egito, um país totalmente idólatra. Chega o rei, mais para frente, tem os sonhos dele, né, que iria simbolizar 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E chegou o momento de José usar a ferramenta dele para atingir o posto que ele tinha que estar. Quando chega nesse momento, o que é que está acontecendo lá com a família dele? Com as pessoas que traíram ele? Porque olha só que interessante. Quando a vida de José começa a dar uma reviravolta e ele assume o cargo de administrador do Egito, a família dele começa a passar fome. E os irmãos dele estão parados. Tanto que a gente lendo, você vê que Jacó chega nos irmãos e fala: gente, eu ouvi falar que no Egito tem comida. Vão buscar. Levanta, acorda, se toca, anda, vai buscar comida. O pai velho teve que pegar os irmãos lá e falar: vão se mover, vão fazer alguma coisa, porque senão a gente morre. Mais uma vez, comodismo.
Quando o negócio está acomodado, alguém tem que pegar, ó, vamos. No caso dos irmãos, foi o pai. No caso de José, o próprio Deus. E aí chega no estado que o pai manda os irmãos irem buscar comida lá no Egito. E aí começa toda aquela história e conversa quando José percebe que são os próprios irmãos se prostrando diante deles, né, se prostrando diante dele, pedindo alimento. O que você faria nessa situação? Será que ia se prostrar aqui e você ia, toma, levanta, vai embora? Porque o mundo quer exatamente que vire um ringue de luta livre. Começa aquela coisa, não, você me humilhou, você me vendeu, né, você poderia ter me defendido, deixou eu ser vendido no escravo. Olha, todos os outros aí eu vou mandar eliminar, mas você só vai apanhar. Se fosse uma série de TV, eu acho que teria virado um ringue assim do nada e começado uma luta livre. José teria usado todo o poder dele para acabar com a vida dos irmãos. E aí que está o ponto da identidade. Nós precisamos ter as nossas identidades em Cristo firmes como a rocha. Porque senão tudo vai nos abalar, tudo vai nos desmoralizar, tudo vai fazer com que a gente se sinta um nada, se sinta no buraco, se sinta a pior pessoa do mundo se em Cristo nós não estamos firmados e alicerçados. José viu todos os irmãos prostrados. Ele não falou, mas agora eu consegui. Não. Mas tem um detalhe, que Deus ele pede para que a gente seja perspicaz. Não é essa a palavra. Mas ele pede para que a gente seja inteligente, não seja bobo. Ele pega os irmãos e faz o quê? Ele começa a testar os irmãos. Então José começa, tendo a identidade dele em Cristo bem definida, ele começa a entender o coração dos irmãos, entender a intenção dos irmãos. É por isso que José começa um diálogo com eles, para entender bem o que eles queriam. Se eles queriam só matar a fome, se eles tinham mudado o comportamento deles, porque senão às vezes vira bagunçado. Então ele, em momento nenhum, ele negou. Até o dinheiro que os irmãos deram, ele devolveu. Mas ele falou, gente, vem aqui, deixa eu entender bem o que vocês querem. Deixa eu entender bem quem vocês se transformaram. Porque ele tinha entendido que tudo o que tinha acontecido com ele era para levar a salvação de Deus, para a família e para toda a humanidade. Deus sonda os nossos corações. Tudo o que nós pedimos para Deus, o motivo de nós estarmos aqui, o motivo de nós estarmos sentados nos bancos, o motivo de nós estarmos escutando essa palavra aqui do Fernando, tudo tem uma real intenção. E diante de Deus, ela é bem clara. E isso dita muitas coisas.
constroem muitos caminhos. Quais são as minhas verdadeiras intenções com tudo isso? Deus está sondando o seu coração. Agora, você acredita nisso? E é bem simples. Se Ele está sondando o seu coração, é porque Ele quer salvar você. Ele não quer só salvar você. Ele quer te usar para levar essa salvação para as pessoas próximas a você. E talvez, quem sabe, Ele quer te usar para levar a salvação dele ao mundo todo. Mas é importante nós termos as nossas intenções e objetivos bem claros diante de quem a gente não consegue esconder nada, pelo menos dele. Primeiro, precisamos entender a intenção das pessoas, nesse contexto aqui de José. Porque se a gente não entende bem, a gente coloca a culpa em Deus também, de novo. Segundo, precisamos ter ciência de que somos instrumentos de Deus para abençoar os próximos e talvez algumas pessoas, até as nações. Mas você já se perguntou por que os irmãos fizeram aquilo com José? Falta de amor do pai. E isso é bem... Porque geralmente a gente acaba pegando aquele desejo de julgamento, né? Mas no início do texto a gente lê que, por Jacó amar mais José, eles acabaram criando um sentimento de ódio pelo irmão, por falta de amor do pai. Ao ponto de que ele se tornou impossível tratar o irmão bem. Mas Deus, ele é tão bom que ele pega essas situações assim, ó, e ele faz uma limpa. Em todo tipo de sentimento ruim. Ele pega essas pessoas que têm esse sentimento de que não tem o pai, e ele fala, não, peraí, eu sou o pai do órfão, eu sou o pai da viúva. Eu. Sabe através de quem? Da igreja. O evangelho simples e verdadeiro é: cuidem dos órfãos, cuidem das viúvas em suas dificuldades e suas necessidades. Esse é o evangelho simples e agradável a Deus. Deus, ele tira José de sua família, de um estado confortável, para que através das situações que ele passasse, transformasse quem ele era. Assim ele se transforma em alguém maduro e capaz de abençoar a vida do próximo. Ele, em momento algum, usou todo o poder que ele tinha para amaldiçoar a vida do próximo, mas sempre pensando em abençoar a vida do próximo. E isso levou salvação não só para ele, mas para a família dele e para todo o Egito e terra daquele período. Desenterre as ferramentas de Deus em sua vida. Elas serão usadas para que a salvação de Deus chegue em outras pessoas. Deus, ele sonda o seu coração e ele vai usar isso para abençoar a vida de outras pessoas. Começando com você, começando com as pessoas que estão mais próximas a você. Nós precisamos estar dispostos a passar por situações ruins,
Precisamos estar dispostos a perdoar verdadeiramente, genuinamente. Precisamos ter bem certo na nossa cabeça quem nós somos diante de Deus, a nossa importância. Precisamos ter bem certo diante de Deus que a nossa alma não tem valor e que nós somos especiais diante de Deus. Nós somos importantes, a nossa alma não tem preço, não são 20 moedas de prata que vai nos comprar. E que todo tipo de situação ruim, por pior que seja, seja traição, seja traído por independente de quem for, podem te jogar no fundo do poço, podem te vender como escravo, te fazer passar uma vergonha pública, privada, independente. Tudo isso foi para glória de Deus e salvação. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de Deus para nossas vidas nessa noite. Amém? Vamos colocar em pé. Diante de tudo que nós ouvimos, diante de tudo que nós podemos aprender, que algo fique marcado como ponto de partida de uma nova vida, que é quando ele disse que às vezes a gente não é que a gente não quer fazer algo, é que a gente não consegue fazer algo. Que a nossa oração essa noite seja para que a gente consiga fazer, para que a gente mesmo querendo, como diz Paulo, né? Ele quer fazer o bem, mas ele não consegue fazer. Que a partir dessa noite, os nossos olhos sejam abertos não para aquilo que nós podemos fazer, mas para aquilo que nos impede de fazer. E que essa oração essa noite seja para que nós consigamos amar, para que nós consigamos olhar os outros como irmãos. E a partir disso, como ele disse, tudo aquilo que nós temos enterrado dentro de nós, naturalmente vai florescer. Começando aqui com os domésticos da fé, e através de nós, para as outras pessoas, e como disse Fernando, para o mundo. Que através de nós, muitas pessoas, o mundo, seja salvo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque nós fomos lembrados de que nós somos teus filhos amados. Muito obrigado porque a nossa identidade foi reforçada essa noite. Muito obrigado porque nós, mesmo por vezes nos esquecemos, o Senhor nos lembra frequentemente: eu te amo, eu te escolhi. Que nada, que nenhuma situação nos faça esquecer essa verdade. E que a partir disso, nós possamos abrir os nossos olhos para tudo que nos impede de andarmos neste mundo como teus filhos amados. Que nós possamos nos desvencilhar, que nós possamos nos livrar de tudo aquilo que nos impede de fazermos aquilo que o Senhor espera de nós. Que assim como José, nós possamos ser, não apenas acreditar, falar, fingirmos que nós conhecemos a Ti, mas possamos ser os Seus filhos e agirmos como o Senhor agiria, aliás, como o Senhor agiu com cada um de nós. E que através da nossa vida, que a nossa jornada possa ser aprendizado para aquilo que o Senhor quer moldar no nosso coração, e assim nós colocarmos à disposição da Tua obra. Que através de nós, primeiramente em nós, a salvação alcance muito mais pessoas. Que essa igreja possa ser uma agência de pessoas que tiveram as vidas ressignificadas através de Ti. E a partir disso, muitas outras pessoas consigam encontrar o Seu nome. Essa é a nossa oração, que o Seu Espírito Santo nos ajude nessa jornada, que Ele nos oriente, que Ele nos conduza a toda essa verdade que o Senhor já revelou a cada um de nós. Que nós confiemos, que nós nos aprofundemos no nosso comprometimento, no nosso compromisso, no nosso engajamento na Tua causa. Essa é a oração, essa é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus, o Teu Filho que nos comprou, o Teu Filho que nos trouxe para o reino da Sua luz. É assim que nós oramos, amém. Os irmãos podem se assentar. Esse é o propósito da igreja.
Esse é o propósito da igreja. Nós ouvimos aqui o que pode gerar, não apenas gerar, alimentar essas ferramentas que nós já temos. Se você acha que é pouca coisa, irmãos, Deus nos lembrou mais uma vez que não é. Que hoje seja um ponto de virada nas nossas vidas, para as nossas vidas e através das nossas vidas, para as vidas de muitas outras pessoas. Começando aqui na igreja, sábado nós teremos uma noite de oração para tudo aquilo que nós já estamos nos dispondo para a obra de Deus. Às 19 horas nós vamos nos colocar em oração para que Ele esteja presente na nossa vida, de fato, que Ele esteja nos dando paz, que Ele esteja dando condições e trazendo à tona essas ferramentas para que em oração também nós possamos nos colocar à disposição para aquilo que Ele tem para fazer. Irmãos, nós estamos entrando numa seara que é gigante, é de mostrarmos a este bairro quem é o Senhor Jesus. As pessoas que não conhecem, mas principalmente, como nós ouvimos essa noite, para pessoas que conhecem e precisam ter essa identidade resgatada. Nós estamos entrando agora num período, num momento em que a igreja precisa estar junta, não uniforme, mas unida, para que nós juntos possamos trazer o impacto que nós esperamos. E se nós não esperamos, que através dessas orações seja plantado, edificado no coração de cada um aqui, esse desejo que o Senhor enxergou neste mundo, um rebanho sem pastor, e Ele veio para trazer a salvação a todo aquele que estava perdido. Essa é a nossa missão, olhar as pessoas como um rebanho sem pastor e trazer, apresentar a salvação a eles que estão perdidos. Sábado, às 19 horas, nós estaremos aqui para orar pela nossa vida, pela vida da nossa família, pelas famílias da igreja e por todos os outros. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Estava na linhagem de José, estava na linhagem de Israel, estava na linhagem de Isaac, foi prometido a Abraão. Que nós abramos os nossos olhos de que esse privilégio, irmãos, olha que oportunidade. A gente às vezes quer estar em uma missão tão importante. A maior missão de todas já nos foi dada, de que através de nós todas as famílias serão benditas, que nós possamos ter a dimensão do que foi colocado à nossa disposição e nós possamos nos engajar, nos colocar à disposição para tudo aquilo que Ele tem para fazer para este bairro, para essa cidade e para essa nação. Quarta-feira, às 20 horas, teremos aqui como nós estamos alinhando para o bem de todos ao longo dessas últimas semanas, mas se tudo concorrer para que haja, às 20 horas nós estaremos aqui para falarmos sobre fé e vida prática. Sábado, às 19 horas, estaremos aqui para orar. E domingo, às 19 horas, estaremos aqui para celebrar este amor que é reforçado todas as manhãs. Essa misericórdia que se renova a cada manhã e reforça em nós essa identidade. Nós somos filhos amados de Deus. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Estamos encerrados em nome de Jesus.